Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez em nosso canal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Bem, meus irmãos, no vídeo passado nós estudamos aí sobre a fuga de Jacó, né? Jacó que foi embora da casa de seu sogro tio Labão, né? E hoje nós vamos estudar aqui sobre essa continuação da saída dele, né? A peregrinação até ele voltar para a casa de seu pai, né? De seu pai Isaac. E o título de hoje da pregação, do estudo, né? Pregação e estudo, que é uma pregação voltada a estudarmos aprofundadamente sobre a palavra de Deus. A gente sugar, né, todos os detalhes, né, a fundo sobre a palavra de Deus. E o título de hoje é Jacó luta com Deus, né? O seu nome muda para Israel. A mudança de seu nome. Jacó nessa peregrinação, ele vai saindo e ele divide o grupo. Ele divide o grupo, né? Manda alguns servos na frente com um presente para Esaú. Porque quando ele saiu de casa, ele saiu com a promessa de que Esaú queria matá-lo. Então ele divide o grupo e nesse caminho que ele vai nessa peregrinação, ele manda alguns presentes para Esaú e até aí ele divide em alguns grupos esses presentes para Esaú. E depois que ele vai nessa andança, tem uma hora que ele fica sozinho para falar com Deus, né? E nessas andanças ele vê os anjos do Senhor caminhando, um grupo na frente e um após eles, né? Protegendo. E mesmo com essa proteção, ele ainda duvida ainda de Deus, né? Ele enfraquece na fé, né? Ele enfraquece na sua fé, mesmo tendo visto os anjos do Senhor acampando ao seu redor. Ele enfraquece na fé. E aí o povo diz que Esaú está vindo com 400 soldados, né, ao encontro dele. Então ele treme nas bases. Porque o cara que queria, quando ele saiu de casa, o cara que jurou matá-lo e vinha com 400 soldados, entendeu? Então fica meio tenebroso, né? Pronto, o homem tá vindo para me matar, para me fuzilar, eu matar tudo que é meu, tudo que é da minha família. E aí, né, nesse período, ele briga com o homem, ele pede para ficar só, manda sua família atravessar o rio. E aí ele começa a orar a Deus, e aí vem um homem e começa a brigar com ele. E nessa briga, leva-se a noite toda e o homem pede para sair, ele não deixa, e o homem vai e fere a sua coxa, né, o seu quadril. E aí, quando o homem toca em seu quadril, ele percebe que ele não estava brigando com o homem, e sim com a segunda pessoa da divindade, né, Jesus Cristo em forma humana. Jesus brigou com ele a noite toda, mas os comentários bíblicos aqui, a gente vai estudar um pouco mais a fundo e vocês vão ver, tá certo? Então vamos aqui ler aqui, abrir a palavra de Deus e fazer a leitura aqui dos primeiros versos da palavra de Deus. E vamos orar. Santo Deus, maravilhoso, eterno e bondoso Pai, te agradecemos por estarmos mais uma vez aqui, Senhor, reunidos para falar o teu nome, para estudar a tua santa palavra, para que venhamos, Senhor, através do teu Espírito Santo, compreender de forma correta o significado que tu deixou para nós através da Santa Escritura. Por isso, Senhor, derrama o teu Espírito Santo para as pessoas que vão assistir esse vídeo, para que eles sintam nos seus corações e nas suas mentes que o que eles vão aprender aqui, eles coloquem em prática e te aceitem a Jesus como seu Salvador pessoal. Vem também nesse exato momento, Senhor, me ungir com teu Espírito Santo para que eu venha falar, não por mim, Senhor, mas por ti, Senhor, através desse vaso que está aqui, Senhor, perante as pessoas que estão assistindo esse vídeo.
Por isso vem ser conosco, isso é o que nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Então o capítulo 1 e o 2, ele vem dizendo a seguinte forma: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Então quer dizer, aqui foi quando Jacó saiu com o seu acampamento e os anjos foram se encontrar com Jacó. E Jacó pôde ver esses anjos, né? Essa palavra significa duplo acampamento, ou dupla hoste, em referência a dois grupos de anjos, um que ia adiante dele e outro que o seguia. A aparição deles deve ter feito Jacó se lembrar da visão da escada em Betel, em sua fuga de Canaã. Naquela ocasião, os anjos que subiam e desciam haviam representado para ele a proteção e o auxílio divinos que o acompanhariam em sua viagem e durante a peregrinação numa terra estrangeira. Agora, a hoste angélica novamente trouxe a certeza da ajuda divina, desta vez em antecipação de seu temido encontro com Esaú, e também como uma renovação da promessa de conduzi-lo de volta em segurança para sua terra natal. Olha que impressionante, pessoal. Da mesma forma que Jacó, quando saiu apenas com um cajado, Deus foi e mostrou a escada, né? Naquele vídeo que eu já comentei. A escada, né? Que liga o céu e a terra, anjos subindo e descendo. Dessa mesma vez, quando Jacó está saindo de Harã, indo para sua terra natal, ao encontro da sua parentela, voltando para a sua parentela, aí os anjos aparecem para ele. Um grupo na frente, protegendo a frente, e outro grupo protegendo a retaguarda, seguindo-os, né? Totalmente com os anjos acampados ao seu redor. Nenhum mal iria lhe afligir, porque os anjos de Deus estavam ali. E Deus fez questão de mostrar para ele, tirar a cortina, né? A cortina, aquele véu que cobre, que não permite que nós vejamos, né? Os anjos, o trabalho dos anjos aqui na terra, em nossas vidas. E Deus permitiu ele olhar com os olhos da fé. Aqueles anjos que ele não se preocupasse, que tinha anjos na frente e anjos atrás cuidando dele. E mesmo assim, nós vamos continuar aqui, vocês vão ver que ele fraquejou na fé, né? Mas ninguém pode recriminar porque ele fraquejou na fé, entendeu? Porque nós também somos falhos, né? Nós também cometemos essas falhas. Mesmo sabendo que Deus é o ser poderoso, é o ser mantenedor de todas as coisas, mesmo assim fraquejamos na fé. Desviamos nossos olhos para a vontade de Deus, né? E pecamos. E aí o verso 4, e lhe ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo. Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Aqui ele fala que Jacó enviou mensageiros, né? Mensageiros para falar para Esaú que ele estava já a caminho, né? Que ele já estava a caminho. Os mensageiros deviam traçar uma clara distinção entre meu senhor Esaú e teu servo Jacó. A tarefa deles era apaziguar Esaú, principalmente pela ênfase na humildade de Jacó, que era uma tácita admissão de seu erro, e no fato de que Jacó desistia de toda pretensão à herança. Ao salientar que estava voltando com grandes riquezas, Jacó não estava se gabando, mas deixando claro para Esaú que não retornara com o desejo de participar do patrimônio, uma vez que reconhecera o erro
Jacó compreendia que devia dar o primeiro passo rumo à reconciliação. Com isso em mente, acrescentou à sua mensagem uma expressão de esperança de que Esaú o perdoaria e o aceitaria amigavelmente. Quer dizer, ele manda mensageiros como o teu servo Jacó, né? Manda uma mensagem ao seu senhor Esaú, né? Ele estava se colocando como servo de Esaú. E estava, na mensagem ele fazia questão de mostrar que estava trazendo muitos bens, que era um homem muito rico, que ele não estava voltando para querer que dividisse herança nenhuma com ele. Deixou bem claro isso. O que é de nosso pai é teu, não faço questão de nada. O que é, eu não preciso da herança de nosso pai. Já tentando fazer aquela velha reconciliação com o irmão que ele tinha traído por 2 vezes, né? Tinha roubado o seu direito de primogenitura com um guisado e tinha roubado a bênção que era por direito de Esaú, né? Que Isaac queria dar para Esaú, mas que na verdade Deus ele queria que fosse dada para Jacó e não para Esaú. E aí o verso 6, voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Imagina aí, o cabo já manda mensageiros para tentar apaziguar as coisas. Ele conhecia o irmão, viveu uma boa parte da sua vida com o irmão, né? Sabia do temperamento de Esaú, que era um cara muito explosivo, e agora o cara estava vindo com 400 homens fortemente armados. O homem andava no fio da espada. Imagina como foi que Jacó não ficou. Então é como diz aqui, ó. O fato de Esaú estar acompanhado de 400 homens armados evidencia que havia se tornado um poderoso comandante. Talvez já tivesse começado a viver da espada. Se a inimizade de Esaú para com seu irmão havia se abrandado durante os anos, parece que ele nunca mencionou o fato para os pais, e o resultado foi que Rebeca não tinha conseguido cumprir a promessa de mandar buscar Jacó. Vocês lembram que Rebeca, a mãe dos dois, ela disse, vai para a casa de Labão, do meu irmão, que quando Esaú se acalmar, eu vou mandar te trazer de volta. E eis que ela nunca mandou trazê-lo de volta, né? Então é sinal de que Esaú nunca tinha comentado, cadê meu irmão? Traga meu irmão aqui, eu quero fazer as pazes com meu irmão, eu quero dar um abraço no meu irmão, eu não tenho mais nada contra o meu irmão. Aquela raiva que eu tinha, passou, isso é coisa passada. Tá entendendo? Com certeza, a Bíblia não comenta, né? Mas com certeza, Isaac e Rebeca, eles mandaram várias, trocaram informações, né? Deve ter mandado mensageiros lá perguntando como era que ele estava. Ele deve ter dito, não pai, eu estou bem, mãe, eu estou bem, tá tudo bem, como é que tá Esaú? Então, creio eu, né? Não posso afirmar isso aí, né? O que não está na Bíblia nós não podemos afirmar. Mas a Bíblia também ela não pode contar todos os detalhes do que aconteceu, não, porque senão ninguém iria conseguir ler a Bíblia toda, né? Tá entendendo? Não, resumo do resumo do resumo, são várias gerações passadas na Bíblia, certo? Então, creio eu que isso tenha acontecido. Eles, por alguma forma, deveriam ter trocado. Claro que não era como hoje um WhatsApp, um Instagram, um Facebook, tá entendendo? Um telefone, fazer um telefonema, não tinha essa facilidade de se conversar com outras pessoas. Mas eles tinham mensageiros, né? Da mesma forma que Jacó mandou um mensageiro para falar com Esaú que estava a caminho, entendeu? Então, dessa mesma forma, creio eu que Jacó e Rebeca tenham se comunicado com ele durante
esses 20 anos que ele passou na casa de Labão, certo? São 20 anos, né, pessoal? É muito tempo. Então, a incerteza quanto ao que estava na mente do irmão e a ansiedade ocasionada pela notícia dos mensageiros alarmaram Jacó extremamente. Quem é que não se alarmaria? Rapaz, tá vindo 400 homens aí com teu irmão tudo armado. A razão de Esaú para encontrar Jacó com um grupo armado era, primeiro, impressionar o irmão com o devido respeito para com sua condição de superioridade. Segundo, garantir um entendimento satisfatório. E terceiro, usar a força se necessário para salvaguardar seus próprios interesses. Em outras palavras, ele estava preparado para qualquer eventualidade. Ele estava indo também, porque da mesma forma que Esaú, que Jacó estava receoso que Esaú queria matá-lo, da mesma forma também, Esaú também levou 400 homens armados, porque poderia imaginar assim, o homem pode ter ficado poderoso, o homem pode estar vindo com um exército para querer me matar. Entendeu? Então ele foi só se resguardar. Se resguardar para ver o que o irmão queria, qual era a atitude do irmão. Tipo assim, eu vou aqui ao encontro dele, porque eu vou ao encontro dele que eu vou proteger a minha família. Então eu vou ao encontro dele. Se ele vier querer guerrear, eu vou para cima. Se ele quiser paz, eu tô na paz. Só que nenhum e nenhum outro sabia, né? Entendeu? Ficou essa incógnita, né? E deixa que Jacó sabia que tinha anjos na frente e anjos atrás, né? Ele poderia confiar nos anjos do Senhor, que ia resguardando eles, certo? E mesmo assim, nessa hora, quando ele escutou que tinha 400 homens vindo de Esaú, ele não teve fé de dizer, rapaz, ele pode trazer o resto do planeta inteiro. Eu estou com os anjos do Senhor, o exército do Senhor está aqui comigo, o exército do Senhor acampa ao meu redor. Nenhum mal me fará, nenhum mal me afligirá, porque eu estou com o exército do Deus Altíssimo ao meu redor, uma legião de anjos na minha frente, uma legião de anjos na minha retaguarda. Mas não. Eu acho que ele nem lembrou que tinha anjos guardando eles, né? Quando falou em 400 homens fortemente armados, o cabo tremeu nas bases, esqueceu da visão que viu, os anjos. E aí o verso 7 fala da divisão, né? Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Então, temendo o pior, Jacó dividiu a grande família e os numerosos rebanhos em dois grupos. É fácil censurar Jacó pela falta de fé, aquilo que eu estava falando, né? E confiança em Deus. Contudo, seu cuidadoso comportamento em face de circunstâncias tão adversas é uma demonstração de bom senso. Completamente indefeso, ele não queria dar aparência de força. Também a gente também tem que entender o seguinte. Tem um pouco da falta de fé, mas também tem, por outro lado, aquela visão que devemos fazer a nossa parte. Não devemos delegar, pedir uma coisa a Deus e delegar tudo à providência divina. Não. Se eu estou desempregado, eu vou querer um emprego, vou pedir um emprego, eu vou ficar deitado dentro de casa, eu oro a Deus, peço a Deus para que me abençoe com o emprego. Fico dentro de casa dormindo até meu dia, o emprego vai bater na minha porta? Não vai. Ah, Deus não me dá um emprego, por quê? Porque tu não está fazendo a tua parte, só está querendo que Deus faça dele. Então aqui, Jacó, ele começou a agir também. Ele também tem esse lado, tem essa visão, né? Ele não esperou só por Deus, ele começou a agir também. Ele confiou em Deus, mas ele começou a fazer também a parte dele. Certo? Também a gente tem que olhar por esse ângulo, né? Certo? E aí nós vamos para o verso 9. E orou Jacó: se vier Esaú a um bando e o ferir, aliás,
E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Notável por sua simplicidade e energia, esta oração modelo expressa o essencial numa petição desse tipo. Primeiro, ele mostra a verdadeira humildade em suas palavras. Segundo, reconhecimento da misericórdia de Deus. Terceiro, suplica por proteção do perigo iminente. Quarto, a repetição das promessas. Ele lembra das promessas que Deus fez ao seu avô e seu pai e a ele. Quinto, apreciação pelas providências passadas. Ele vê que Deus agiu com ele, foi benevolente com ele, tomou providências com ele, cuidou dele. Você vê a diferença do que Jacó era para o que Jacó está se tornando agora, só nesse capítulo, e vai ter mais transformações. Fique aí, não saiam daí, certo? Vocês vão ver mais transformações. Olha o verso 10, o que diz. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Olha que coisa maravilhosa. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Olha que coisa maravilhosa. Chego e me arrepio todinho. Parece que Jacó estava próximo do local onde havia cruzado o Jordão em sua fuga 20 anos antes. Ele aceita o surpreendente contraste entre a anterior pobreza e a atual prosperidade. Jacó atravessou apenas com um cajado na mão. E hoje, 20 anos depois, Jacó também está perto de atravessar o Jordão com 2 bandos muito numerosos. O homem saiu da miséria, da pobreza, e estava riquíssimo. Naquela época, quem era rico era quem tinha muitos animais, muito gado, muita criação. Entendeu? Muitos animais. Era um homem rico. Com 11 filhos. Entendeu? Que era outro sinal de benevolência, né? De amor de Deus com aquele homem. Ele tem muitos filhos, né? Então, era muita prosperidade para uma pessoa só. E Jacó, em uma oração, estava mostrando o quão grato que ele era. Muitas das vezes, a gente só reclama, só pede, não agradece, não presta atenção o que tu tem. Tu só enxerga o que tu não tem. Tu não enxerga o que tu tem. Começa a olhar. Poxa, eu tenho uma casa. Hoje eu já tomei meu café da manhã. Hoje eu já almocei. Hoje eu já jantei. Eu vou dormir de barriga cheia. Eu tenho uma cama, eu tenho uma rede para dormir. Eu tenho uma casa, um teto para morar. Eu estou com minha família aqui reunida. Tem pessoas que não comeram nada hoje. Tem pessoas que não têm um teto para morar. Tem pessoas que não têm a quem chorar suas mágoas. Porque não tem um ente querido ao seu lado. Não tem um ombro amigo para encostar sua cabeça. Você está entendendo a diferença? E Jacó reconheceu isso aqui. Reconheça também. Reconheça o quão que Deus é maravilhoso na sua vida. Sempre vai ter alguém pior do que você. Agradeça mais as bênçãos que Deus está te dando diariamente e por toda a tua vida. Naquela época, ele havia feito a travessia de mãos vazias, somente com a bênção de seu pai e a promessa de Deus. 20 anos depois, ele estava voltando para a terra natal com uma grande família e muitas posses. Qualquer um dos 2 bandos teria sido suficiente para torná-lo um homem próspero. Imagina, ele dividiu tudo que ele tinha em 2 bandos.
Se ele tivesse só um bando, ele já seria um homem muito próspero. Aí você imagina juntando os dois bandos. Aqui ele dá uma ênfase tão grande de quão rico era Jacó. Vocês têm noção? E aí o verso 11 vem dizendo aqui: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Literalmente, a mãe sobre os filhos, né? O quadro é de uma mãe que se lança sobre os filhos para protegê-los com o próprio corpo, de alguém que pode matá-los. Jacó sabia que, se provocado, seu irmão não hesitaria em matá-los todos. Ele temia pelo pior. Entendeu? Aquilo que eu falei. Ele conhecia o temperamento do irmão. Ele conviveu com o irmão por um bom tempo. E no verso 12, e disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Aqui ele fala, continua a oração dele, falando, né, com Deus, comentando sobre as bênçãos, né? Este era o sentido, embora não as palavras exatas da promessa de Betel, que havia comparado o número dos descendentes de Jacó como o pó da terra. Antes disso, a descendência prometida de Abraão havia sido comparada ao pó da terra, às estrelas do céu e à areia do mar. Então, quer dizer, estava falando com Deus e lembrando Deus da promessa que ele tinha feito, né? Que a sua descendência iria ser como as areias do mar, como o pó da terra, como as estrelas do céu. No verso 13, né? E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Embora confiado que o Senhor o protegeria, Jacó não negligenciou nenhum recurso de reconciliação com o irmão. Após armar o acampamento para a noite, no local onde havia recebido a notícia da aproximação de Esaú, ele preparou um respeitável presente que consistia de mais de 550 cabeças de ovelhas e gados. Eles foram enviados em vários rebanhos para encontrar Esaú como um presente de seu servo. E no verso 16, entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Quer dizer, a divisão do presente apaziguador de Jacó em vários rebanhos separados, que se seguiam um após outro em intervalos, objetivava ter um efeito cumulativo e, portanto, ser mais impressivo. Cada rebanho era por si só um presente valioso. Quer dizer, ele mandou esse rebanho e dividiu os rebanhos, para que Esaú, quando encontrasse um rebanho, perguntasse de onde era aquele rebanho, dizia que era um presente, quer dizer, reforçando, né? É o presente do teu servo Jacó para o seu senhor Esaú. E aí, no outro rebanho, chegava e encontrava a mesma frase. Para aquela frase, ia quebrantando o coração de Esaú, para se ele quisesse fazer algum ato pesado com o irmão, algum ato que não fosse digno de Deus, né, de querer matar o irmão e toda a sua parentela, ele tinha esperança de que ele fosse se aquebrantando o seu coração com aqueles presentes, né? Diferente de você dar um presente só e você dar vários presentes, né? Entendeu? E o verso 23... tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia. Mais cedo, naquele mesmo dia, Jacó havia enviado seu presente a Esaú. Ao aproximar-se à noite, ele fez cruzar o Jaboque, tudo o que tinha, tanto seus familiares como as propriedades,
pois desejava passar a noite sozinho em oração. Então quer dizer, ele fez passar o Jaboque tudo que ele tinha, até seus familiares. Ele pretendia ficar só para passar a noite em oração com Deus. Olha a diferença de Jacó, do antigo Jacó para o Jacó desse capítulo. Olha a mudança de Jacó. Nos capítulos anteriores a gente mal via Jacó falar com Deus. E olha agora, Jacó querendo passar uma noite em comunhão, em oração com Deus, o excelentíssimo Deus, Deus mantenedor de todas as coisas. O único Deus digno de toda honra e toda glória. E o capítulo 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Jacó havia permanecido na margem norte do rio para estar sozinho a fim de buscar a Deus em oração. Naquela conjuntura, sua costumeira astúcia para nada servia. A astúcia de Jacó para nada servia. O nome Jacó, que significa enganador, para nada servia naquele momento. O irmão já conhecia todas as suas astúcias. O irmão já conhecia que o seu irmão era o irmão enganador. E se ele viesse com alguma artimanha de querer lhe enganar, ele sabia que seu irmão, se ele percebesse que ele estava querendo enganá-lo, ele mataria todo mundo. Ele não suportava mais os enganos de Jacó. Já tinha enganado 2 vezes ele. Somente Deus podia atenuar a ira de Esaú e salvar Jacó e a família. Então quer dizer, somente Jacó sabia que somente Deus poderia tocar no coração de Esaú e aquebrantar seu coração para que tirasse aquele ódio, ele voltasse a amar o seu irmão Jacó e pudesse fazer uma aliança ali e salvar a sua família. E aí pode-se inferir que o antagonista de Jacó não era um ser humano, nem um anjo comum, pelo fato de Jacó falar dele como sendo Deus. O profeta Oséias também se refere a ele como Deus e como um anjo. Vocês depois quiserem olhar aí, Oséias capítulo 12, versículo 3 e 4. Ele comenta sobre, é uma concordância bíblica que comenta sobre essa briga de Jacó. Esse visitante celestial não era outro senão Cristo. Olha aí. Uma aparição assim de Cristo em forma humana não é estranha nem única. Então quer dizer, o próprio Cristo Jesus lutou com Jacó. Só que ele veio em forma humana. E Jacó pensava que era alguém. Imagina, você está totalmente assustado porque o teu irmão está vindo com 400 homens te pegar. Tu imagina que é para te pegar, que é para te comer vivo, te esfolar vivo. Aí chega um homem, tu sozinho, no meio da noite, na calada da noite. Chega perto de ti, meu amigo, tu tá tão assustado que tu já começa uma briga. Não é isso? E aí começou essa briga. E olha o que o verso 25 diz. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Olha interessante. O oponente desconhecido usou apenas a força de um ser humano em sua luta com Jacó. Jesus, em forma humana, usou apenas a força de um homem. Não estava usando força celestial, força sobrenatural, né? Força vinda de Deus, força vinda dele mesmo. Pensando ter sido abordado por um inimigo mortal, Jacó lutou como o faria para salvar a própria vida. Mas à medida que se aproximava a aurora, o amanhecer, um único toque de força mais que humana foi suficiente para aleijar Jacó. Apenas um toque na coxa que Jesus deu, que não foi usando a força humana, apenas um simples tocar, aleijou Jacó. Pense no poder, meus irmãos. Pense no poder. Tocou apenas para inutilizá-lo, apenas para deixar o aleijado, o manco, né?
Descolou a junta do quadril. E ele se deu conta de que seu antagonista era mais que humano. Foi quando Jesus tocou na coxa de Jacó que Jacó percebeu que não estava brigando, não estava lutando com um ser humano, e sim com um ser celestial. Oh, glória! Louvado seja Deus. E o verso 26 disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Aí no verso 26, o toque que o deixou manco e a voz divina haviam convencido Jacó de que aquele com quem lutava durante horas era um mensageiro do céu. Depois de haver buscado desesperadamente por horas a ajuda divina, Jacó sentiu que não podia se dar ao luxo de deixá-lo ir sem primeiro receber a certeza do perdão e da proteção de que ansiava. Pediu isso inteiramente como uma dádiva, compreendendo que não tinha nada para oferecer a Deus em troca. Não propôs nenhuma barganha. Sua situação desesperadora foi o único argumento. A ajuda de que ele precisava podia vir somente de Deus. Pela primeira vez na vida, ele sabia que seus próprios recursos eram insuficientes. Desde que nascera, pegando o irmão pelo calcanhar até os últimos anos, em Harã, quando havia enganado seu tio Labão, Jacó procurara a solução para os problemas da vida por métodos questionáveis, maquinados por ele próprio. Agora era um homem transformado. Oh, glória a Deus! Conquanto no passado houvesse confiado em sua própria sabedoria e força, agora aprendera a confiar inteiramente em Deus. Eita Jesus! É isso, meus irmãos. Devemos nos transformar como Jacó se transformou. Como Jacó se transformou? Abrindo seu coração para Deus. Sendo humilde, se humilhando aos pés do nosso Criador. Ele se humilhou, ele ficou só para falar com Deus, para pedir proteção a Deus. Mostrou que ele não era nada, que a proteção dele, que as bênçãos, reconheceu que tudo que ele ganhou na vida foi Deus quem deu. Reconhecer o poder, reconhecer o amor, reconhecer a vontade na tua vida, tu se entregar. Quando Jacó se entregou por completo, Deus fez transformação na vida dele. Da mesma forma, se entrega por completo a Deus. Irmão, mas eu já sou evangélico. Sim, eu também sou. Mas nós devemos todo dia ter esse pensamento no nosso coração. Todo santo dia eu tenho que fazer uma entrega total da minha vida nas mãos de Deus. Uma entrega total para que eu não dê um passo sem a vontade do meu Pai Celestial. Cada passo, tudo que eu for fazer na minha vida, eu tenho que colocar Deus à frente. Ele tem que fazer por mim, ele tem que agir por mim. Eu tenho que fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Se não for para o meu bem, que ele não me permita fazer aquilo. Se não for para o meu bem, que ele não me dê aquilo. Se não for para o meu bem, que eu não faça aquilo. Senhor, que seja feito conforme a tua vontade. Tudo na minha vida seja feito conforme a vontade tua, Senhor. Tem que ser assim. Foi o que Jacó fez. Uma mudança extraordinária. Você viu que nos outros capítulos que nós estudamos, você viu o quão que Jacó foi falho. O quão que Jacó pecou. E hoje Jacó se redimiu. Hoje Jacó volta aos pés de Jesus. Aos pés do Senhor, que na época não se conhecia Jesus, né? Mas deixa que ele brigou com Jesus. Jesus já existia. A Trindade sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus ainda não tinha se apresentado em forma humana. Certo? Assim, para todos verem.
Mas Jesus se apresentou em forma humana. Jesus acabara de aleijar Jacó, acabara de brigar com Jacó. E Jacó se redimiu para Deus. E aí, meu irmão, vem um grande momento da mudança na vida de Jacó. O verso 28. Presta atenção nesse verso. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, com Deus e com os homens, e prevaleceste. Oh, glória a Deus. A grande transformação espiritual ocorrida em Jacó foi então simbolizada pela mudança de nome que indicava a natureza de seu novo reconciliamento com Deus. Os nomes de Abraão e Sara haviam semelhantemente sido mudados, e desse momento em diante as Escrituras sempre os chamam pelo novo nome. No entanto, na história subsequente de Jacó, o nome antigo e o novo são usados mais ou menos indistintamente. O novo nome de Jacó, Israel, se tornou o nome da nação que dele procedeu. Para ele, a mudança de nome, como a mudança de caráter, foi muito mais significativa que a dos avós. Ele representou uma transformação de um enganador dos homens para um vencedor de Deus. Oh, glória! O novo nome, visivelmente um sinal da vitória física, devia ser um perpétuo lembrete da completa renovação espiritual ocorrida. Jacó, que significa enganador, né? Muda para Israel, uma combinação de Isra, ele luta ou ele governa, junto com El, que significa Deus, sem a interpretação acompanhante dada pelo próprio Deus. O nome poderia ser traduzido Deus luta ou Deus governa. O significado pretendido e explicado por Deus, porém, é ele luta com Deus, ele prevalece com Deus, ou ele governa com Deus. Ou aliança poderosa, maravilhosa. E olha o mais importante, o honroso nome Israel devia, daí em diante, ser um memorial dessa noite de luta. Ao ser aplicada aos descendentes de Jacó, implicava a transformação de caráter que Deus procurava neles, e o papel a eles destinado de governar com Deus. O nome foi transferido primeiro para os descendentes literais e mais tarde para a posteridade espiritual, que também deviam ser vencedores como ele o foi. Oh, glória! Hoje, Deus ele estendeu esse nome Israel para você, para mim, para todos nós. Hoje somos descendentes de Israel. Hoje somos descendentes de Jesus. Jesus foi descendente de Israel. Foi descendente de Abraão, Isaque e Jacó, que mudou seu nome para Israel. Hoje todos nós somos descendentes de Israel. Hoje Deus, Jesus, abriu essa oportunidade para todos nós. E para nós sermos vencedores, para nós estarmos com Deus nas mansões celestiais, devemos governar nossa vida junto com Ele. Deixar que Ele governe a nossa vida, que Ele tome frente da nossa vida, que Ele seja o leme do nosso barco, que Ele seja a nossa direção. Está entendendo, meus irmãos? E aí nós vamos para o verso 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Como Jacó dera o nome Betel ao lugar onde vira a Deus num sonho, e Manaim ao local onde
uma hoste de anjos lhe aparecera no caminho, ele assinalou então o lugar de seu encontro pessoal com Deus por meio de um nome que significava a face de Deus. O fato de ver a Deus face a face e continuar vivo era verdadeiramente um milagre. Viu Jesus face a face e continuou vivo. Era realmente um milagre. Lutou com Deus. Lutou com a segunda pessoa da divindade, da Santa Trindade. Isto é, estou preservado e serei preservado. Estas palavras ecoam a nova fé que Jacó encontrara. Ele tinha a certeza de que o que quer que lhe acontecesse, contanto que fosse da vontade de Deus, uma mão divina o preservaria de todo mal. Até as coisas que pareciam ser contra ele no momento em que ocorreram, demonstraram ser providências. Peniel foi o ponto decisivo na vida de Jacó. Oh, glória, meu irmão. Quão mudança maravilhosa foi a de Jacó. Impressionante. Jacó mudou da água para o vinho. Deus mudou o nome de Jacó. Já pensou a pessoa carregar o nome enganador, que o significado seja enganador, para o nome de Israel? Deus luta com ele. Imagina aí. Meu Deus. Maravilhoso. E olha o que vem os comentários bíblicos aqui de Ellen White sobre o capítulo 32. Jacó lutou com um anjo e prevaleceu. Pelo arrependimento, humilhação e entrega de si mesmo, este pecaminoso e falível mortal prevaleceu com a majestade do céu. O príncipe do céu, Jesus, firmara suas mãos trêmulas nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não podia recusar o rogo do pecador. Que ninguém desanime de obter a vitória. A vitória é certa quando eu estar rendido a Deus. A vitória é certa para aqueles que estão rendidos a Deus. Você tem que se render a Deus. Você tem que se render a Jesus. Se renda à vontade de Jesus. Jesus, ele quer o melhor para a tua vida. Jesus, ele tem coisas maravilhosas preparado para ti. Jacó estava temeroso e angustiado enquanto buscava em sua própria força obter a vitória. Pensou que o divino visitante fosse o inimigo e lutou com ele enquanto lhe restava forças. Mas quando se lançou sobre a misericórdia de Deus, descobriu que em vez de estar nas mãos de um inimigo, estava circulado pelos braços do infinito amor. Oh, glória! Viu Deus face a face e seus pecados foram perdoados. Oh, maravilha! O reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Esse esforço envolve o coração todo. Ter a mente dividida é ser instável. Resolução, negação própria e esforço consagrado são necessários para a obra de preparação. O entendimento e a consciência podem estar unidos, mas se a vontade não se puser em ação, fracassaremos. É preciso haver um empenho de todas as faculdades e de todos os sentimentos. O ardor e a oração fervorosa precisam tomar o lugar da passividade e da indiferença. Apenas por esforço fervoroso e determinado pela fé nos méritos de Cristo é que podemos vencer e obter o reino do céu. Nosso tempo para o trabalho é curto. Cristo logo voltará. Se você não se esforçar, se você não tiver firme nas promessas de Deus, se você não se esforçar dia a dia, a toda hora, a todo instante, pode ter certeza, você vai falhar. Você tem que estar
próximo de Deus toda hora. Você tem que sempre estar alimentando o teu espírito. Não importa o que aconteça, esteja próximo de Deus, esteja pedindo a ajuda de Deus, esteja agarrado à mão de Cristo Jesus, que Ele vai te salvar. Ele vai conseguir te tirar do lamaçal do pecado. Ele vai conseguir te lavar com o sangue do Cordeiro, te purificar no sangue do Cordeiro e vai conseguir te salvar, vai conseguir me salvar. Só Ele é que pode fazer isso. Só Ele é que pode fazer essa proeza de te salvar. Somos salvos pela graça, mas tu tem que fazer a tua parte. Você vai ter que fazer a sua parte para ser salvo. Olha o que Jacó fez. Jacó, mas eu sou um pecador, eu já não tenho mais jeito, eu já fui muito longe. Olha aí os capítulos, os vídeos anteriores que gravamos aí, o quão que Jacó errou, o quão que Jacó cometeu pecado, o quão que Jacó se desviou da presença de Deus. E você viu como é tão fácil, Deus te aceitar de volta. Como é tão fácil Deus cuidar de ti. Basta só tu abrir a porta do teu coração e pedir para Jesus entrar, que Ele entra e Ele vai fazer maravilhas. Basta apenas, Jacó apenas pegou, se ajoelhou, orou, falou com Deus e Deus veio ao seu encontro, Deus o abençoou, Deus cuidou dele, Deus chegou e disse: não temas, eu sou contigo, Jacó. Tu agora não se chamarás mais Jacó, o enganador, tu agora se chamarás Israel. Deus fez uma aliança com Jacó, mudou o seu nome. Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que vocês possam cada dia mais andar no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus. Que Deus esteja na vida de vocês todos os dias. Meus irmãos, tem um recado muito especial para vocês. Vou deixar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, né? Não nos comentários, na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui o site da Casa Publicadora Brasileira, certo? Quem mora em Fortaleza, nós temos a Casa Publicadora Brasileira que fica ali na Barão do Rio Branco com Avenida Duque de Caxias. Você vai ver lá bem grande lá, CPB, né, que é Casa Publicadora Brasileira, onde você vai estar adquirindo, né, os comentários bíblicos, tá ok? Você vai estar adquirindo também muitas outras literaturas e, muito importante, do dia 22 ao dia 28, a Casa Publicadora vai estar com promoção. Vai ter vários descontos em todas as suas literaturas disponíveis lá, certo? Então, vai ter essa promoção na Casa Publicadora Brasileira. Então, aproveita, se tu quer comprar alguma literatura, se tu quer comprar esse volume dos comentários bíblicos ou toda a coleção dos comentários bíblicos, dê um pulinho no site da Casa Publicadora Brasileira ou na própria Casa Publicadora Brasileira, ou baixe o app, né? Porque tem também o app também, ou liga pro 0800 da Casa Publicadora Brasileira, que também vai estar lá disponível, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, fiquem na santa paz de Deus.